agora, então, seção 16.3, o que a gente chama de ondas transversais e longitudinais. Muito bem. Ondas transversais e longitudinais. Bom, uma das ondas mais simples, né, na classe de ondas mecânicas é a onda que se propaga em uma corda esticada. Tá? Então a gente vai começar aqui analisando uma onda que se propaga em uma corda esticada. Então, se a gente pegar, amarrar na parede lá uma corda e esticar ela bem, a gente pode, nessa corda, né, produzir uma onda. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente levanta e abaixa essa ponta dessa corda esticada, certo? E o que a gente observa, né, se a gente levantar e abaixar rapidamente, é que existe, então, aí uma onda com uma forma de um pulso, né, que se propaga ao longo dessa corda. Então, a brincadeira é mais ou menos como essa figura aqui, ó. Tá aqui, ó. Muitos de vocês já devem ter brincado com algo desse tipo, né? Pega uma cordinha no chão, ela está lá bem esticada, se levanta abaixo, e que você vê um pulso se propagando nessa corda. Bom, esse movimento, ele só ocorre dessa maneira porque a corda está esticada, tá? Se você tiver uma corda muito mole ali, você não vai ver esse pulso se propagar por toda a corda voltar. Ela pode até subir um pouquinho, mas já vem a morrer logo. Então você estica a sua corda, levanta e abaixa rapidamente, e o que você vê então é esse pulso, né, se propagando nessa corda, né? Uma onda com a forma de um pulso simples se propagando. Então, quando a gente puxa a extremidade da corda para cima, ela puxa para cima a parte vizinha, que por sua vez puxa para cima a parte vizinha, né, dada essa tensão que existe na corda, e isso vai então gerando uma reação em cadeia. Enquanto isso, né, à medida que ela vai sendo, que você vai levantando, né, fazendo ela levantar, ela vai levantando parte a parte, e quando a gente joga ela novamente para baixo, né, quando a gente então abaixa, porque a ideia é levantar e abaixar. Quando você puxa a extremidade para baixo, ela começa agora a, novamente, elemento por elemento, a ir deslocando essas partículas para baixo. Então isso vai com uma reação de cadeia que sobe e desce. Eu também tenho um vídeo para exemplificar bem isso, para a gente entender o que de fato vem a ser esse pulso. Eu acho que a primeira ideia mesmo, eu acho que o livro é assertivo nisso, é a gente trabalhar antes de tudo um único pulso. Então, ó, a ideia do pulso é mais ou menos a seguinte. Então eu tenho aqui uma corda esticada, extremidade livre. Por enquanto a gente não vai se preocupar com a extremidade, né? A gente pensa numa corda muito longa, né? Não precisa se preocupar, porque se ela for livre ou presa, isso vai ter um resultado diferente no retorno da onda, né? Mas isso a gente não vai se preocupar nesse momento. O que eu quero aqui é que vocês entendam como fica essa formação desse pulso. Então aqui eu tenho um objeto que vai me dar um pulso, vai me empurrar esse pontinho verde aqui inicial para cima e depois jogar para baixo. E isso, como a gente vai ver, vai virar uma reação em cadeia, onde cada um desses elementos, né, pense essas bolinhas como sendo um elemento da corda, eles vão então acompanhar um movimento aí de subida e descida. Então a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Vamos lá, pôr o pontinho verde para cima e para baixo. Ó, à medida que ele sobe, ele vai puxando os próximos, na hora que ele desce, ó lá, vai tendo essa reação em cadeia aí, ó, que puxa então. Como eu disse, a extremidade não importa. É como se tivesse dado um outro pulso lá embaixo. E ele, então, vai e volta. Aqui, como ele está preso, né, o pulso inverte. Mas a ideia é mais ou menos essa. Novamente aqui, ó, jogo para cima. Vai puxando, puxando os próximos. Aí desce, desce, volta, volta. E aí nós temos, então, um pulso sendo aplicado. Isso é a ideia de um pulso. O que a gente precisa ter em mente é que, em nenhum momento, essas bolinhas se movimentaram para a esquerda ou para a direita. Ela simplesmente sobe e desce. Ela simplesmente tem um movimento na vertical. Todas as bolinhas, nenhuma delas se movimentam para a esquerda ou para a direita. O que se propaga não são os elementos de massa, e sim a onda que é produzida. A onda tem uma propagação, você pode associar inclusive uma velocidade de propagação a ela. Os elementos de massa, eles somente sobem e descem. Eles não se deslocam horizontalmente, só verticalmente. Então,
Esse movimento de levantar e abaixar, nós temos então como resultado um pulso, que basicamente é uma distorção da forma da corda, que vai se propagar então ao longo dela, né, com uma certa velocidade v. Muito bem. Mas o que acontece se a gente agora deslocar a mão para cima e para baixo continuamente num movimento harmônico simples, ou seja, fazendo aqui um movimento senoidal, sobe, desce, de forma continuamente. Então, se a gente fizer isso, o que a gente observa é que uma onda contínua agora vai emergir e essa onda, então, começa a se propagar com a velocidade v. Então, veja, como a gente deseja um movimento harmônico simples, o movimento das mãos é dado por uma função senoidal, certo? Porque a gente quer reproduzir um movimento harmônico simples. Não precisava ser, mas a gente quer focar inicialmente nessa ideia. Então, você faz o movimento das mãos para cima e para baixo, como se fosse uma função seno, e isso faz com que a onda, então, tenha uma forma também senoidal. Se você olhar para a onda, ela vai ter uma forma senoidal em qualquer instante de tempo. Mesmo que ela esteja se deslocando para a esquerda ou para a direita, se você tirar a foto, você vai ver que você tem uma função senoidal, visto que eu estou também fazendo com a mão um movimento senoidal. Ou seja, a sua onda, né, ela vai possuir aí a forma de uma função seno, né? Vai produzir a forma de uma curva seno ou cosseno, né? Que é basicamente a mesma coisa, menos de uma fase, né? Então, o que a gente observa, vou trazer aqui uma segunda figurinha para a gente ver agora, quando a gente movimenta, então, para cima e para baixo a minha corda. Então, agora eu estou fazendo um movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e o que a gente observa é que aparece aqui, ó, uma onda aqui, ó, formando uma função senoidal, né? Representando ali uma função com a forma, né, de uma função senoidal. Então, para simplificar aqui, como eu disse, a gente vai considerar o caso ideal, tá certo? Então não tem atrito. Essas amplitudes aqui, esse tamanho aqui, ó, é sempre o mesmo, não muda. E a gente vai considerar também essa corda bem comprida, né, para a gente ignorar o retorno dessa corda. O que a gente quer agora é só enxergar esse movimento da esquerda para a direita. Bom, o que a gente faz, né, para estudar essas ondas, né, é analisar a sua forma. Tá? Então, a gente pode estudar a nossa onda através da forma que ela representa aqui, ó, dessa forma aqui. Então, dependendo dessa forma que ela assume, ou também analisando a dinâmica de um elemento da corda, ou seja, se eu pegar, igual no meu vídeo, olhar para uma daquelas bolinhas e só olhar o comportamento dela, sobe e desce, olhando para um elemento, ou seja, eu posso pegar esse elemento aqui, ó, e só analisar ele vai subir e depois vai descer. Isso também a gente pode fazer para analisar. Então, a gente pode analisar esse movimento tanto através da forma, ou seja, através dessa onda como um todo, ou mesmo observando a dinâmica de um único elemento da corda, enquanto ele oscila para cima e para baixo na passagem da onda. Esses dois casos aí são equivalentes para a gente entender a dinâmica, né, o comportamento dessas ondas. Se a gente analisar a dinâmica de cada elemento, conforme a gente viu no vídeo, né, o que a gente observa é que o deslocamento desses elementos ele é perpendicular à direção de propagação da onda. Então, eu vou até pôr o meu vídeo aqui de novo para você entender exatamente o que eu estou querendo dizer com isso aí. Ó. Então, apesar da onda se locomover da esquerda para a direita, cada elemento da corda ela vai subir e descer. Ou seja, os elementos têm um movimento perpendicular à direção de propagação da onda. Veja só, a onda vai se propagando para a direita, enquanto os elementos vão perpendicularmente se movimentando para cima e para baixo. Então, presta atenção agora, quando o deslocamento dos elementos é perpendicular à direção de propagação da onda, formando então um movimento transversal, essa onda recebe o nome de onda transversal. Então, uma onda transversal é uma onda cujo movimento dos elementos
fazem 90 graus com o movimento da onda. A onda tem uma velocidade para cá e os elementos têm uma velocidade para cá, formando então um ângulo aqui de 90 graus entre o deslocamento dos elementos e o deslocamento da onda. Isso define uma onda transversal. Isso é o que a gente chama de ondas transversais. O elemento se propaga perpendicularmente à velocidade da onda. Mas a gente pode também ter o que a gente chama de ondas longitudinais, aonde a gente então faz um outro tipo de movimento. Nesse caso, as coisas agora são um pouco diferentes. Então, agora, em se tratando de ondas longitudinais, que é o que a gente vai definir agora, a gente tem uma onda sonora que pode ser transmitida, então, por um êmbolo em um tubo de ar. Então, eu tenho aí um tubo de ar, tenho um êmbolo, e eu desloco esse êmbolo agora bruscamente para a direita e para a esquerda. Então, eu vou empurrando e puxando, empurrando e puxando, empurrando e puxando. Esse movimento do tubo para a direita, então, agora, imagina que eu empurro o tubo. Quando eu empurro, o movimento do êmbolo, ele empurra as moléculas de ar para a direita, o que aumenta a pressão do ar, né, porque você tem mais partículas no mesmo volume, né, visto que eu dei uma empurrada nelas e elas se condensam. Então, isso aumenta a pressão do ar. Essa pressão do ar empurra as moléculas, que por sua vez empurra as moléculas vizinhas para a direita e assim por diante. Então empurro essa aqui empurra o próximo, essa aqui empurra o próximo, essa aqui empurra o próximo, e elas vão se movimentando aí, uma empurrando as outras devido a essa diferença de pressão. Em contrapartida, né, quando eu puxo agora o êmbolo para a esquerda, então primeiro eu empurro, depois eu puxo. Aí eu tenho a situação inversa. Você tem uma redução da pressão do ar, porque agora você está puxando as moléculas das vizinhas para a esquerda, e aí ela puxa a próxima para a esquerda, puxa a próxima para a esquerda, e a gente tem assim, então, uma pressão diminuindo, né, e o movimento das partículas da esquerda para a direita. Então, o movimento do ar e as variações de pressão do ar, elas vão se propagando, né, para a direita ao longo do tubo, na forma de um pulso. Então, não sei se dá para enxergar, mas você vê que você tem mais ar aqui, depois você tem mais ar aqui, você tem mais ar aqui. E essa distância entre eles aqui vai depender de quão curto, né, ou quão longo eu puxo e empurro o meu êmbolo, né? Isso vai dar o comprimento de onda dessa onda, como a gente vai ver em mais detalhes nas próximas sessões. Bom, se a gente deslocar esse êmbolo para frente e para trás, também em um movimento harmônico simples, né, obedecendo os senos e os cossenos, né, um movimento senoidal, como o movimento dessas moléculas é paralelo à direção de propagação da onda, veja que as moléculas também estão se movimentando para cá, ó. Da mesma maneira que o meu êmbolo está sendo empurrado para lá e para cá. Então, essas ondas aí são chamadas de ondas longitudinais, porque o movimento, né, é um movimento longitudinal, visto que o deslocamento da matéria, o deslocamento do ar, é no sentido do movimento que gera essa onda. Então, a onda e a matéria, elas se propagam paralelamente. Quando isso acontece, quando a onda se propaga paralelamente a matéria, né, que constitui o meio, nós temos o que a gente chama de ondas longitudinais. Isso diferencia, então, o que vem ser uma onda transversal de uma onda longitudinal. Eu também tenho um outro último vídeo para mostrar aqui, que é do pessoal da Univesp, então eu vou mostrar ele aqui, é o último deles. Então, aqui ele vai exemplificar dois exemplos. O primeiro dele, ele usa aquela molinha, né? Você viu ali. O primeiro dele é uma onda longitudinal, ó, tá vendo que ele dá um toque no sentido da mola, então é como se fosse empurrar o pistão, né? Análogo ao meu empurrar o pistão. E o que você observa aí é uma onda longitudinal se propagando para lá. A massa, você vê que ele puxa no sentido da minha corda, né? Da minha mola, e a onda também se propaga no mesmo sentido. Tá vendo? Ó? Ondas longitudinais. Ó. Você vê lá um movimento ondulatório na minha molinha.
Isso é o análogo da onda sonora. Ondas sonoras são ondas longitudinais, tá? Ondas sonoras são ondas longitudinais. Aí mais à frente, ó, ele vai pegar agora e vai mandar de lado o toque. Agora ele está batendo de lado, ó lá. Isso. Ó. Quando ele bate de lado, você vê que a massa ela vai para cima e para baixo, ou para a esquerda e para a direita, né? Enquanto a onda vai para frente. Então você tem a massa se deslocando perpendicularmente à onda, e isso então gera uma onda agora chamada de ondas transversais. Uma onda mecânica transversal. Então tá aí os dois exemplos de ondas. Ondas longitudinais e ondas transversais, ainda, né? Focando principalmente nas ondas mecânicas que precisam de um meio para se movimentar. Maravilha? Isso então define ondas longitudinais e ondas transversais. Se o deslocamento da matéria for no sentido paralelo ao deslocamento da onda, então paralelo longitudinal. Se o deslocamento da matéria é perpendicular ao deslocamento da onda, então nós temos ondas transversais. Nesse capítulo, no capítulo 16, o nosso foco é as ondas transversais. Então aqui a gente vai trabalhar nesse capítulo todo com ondas mecânicas transversais. No capítulo 17, a gente foca então, que é o ondas 2, né? Aí a gente foca mais nas ondas longitudinais, principalmente nas ondas sonoras. Para finalizar, vale frisar que tanto as ondas transversais como as ondas longitudinais são chamadas de ondas progressivas, ou seja, que se propagam de um lugar para outro. Então, uma onda progressiva é uma onda que propaga, você vê a propagação. Você pode também ter ondas estacionárias, né, que não tem a propagação, só fica movimentando, mas sem propagar. Nesse caso aqui, as ondas transversais aqui, longitudinais, são ondas progressivas que se propagam de um lugar para outro. Note também que a onda que se propaga, que é a onda que se propaga, né? E não o meio material, ou seja, a corda ou o ar, ela está estacionária. O objeto em si está pausado. O que se propaga, né, que você enxerga se propagando, é a onda em si. A corda e o material, ele está estacionado. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Para quem está chegando agora não conhece o canal, considere ser membro. Poucos reais fornece muita ajuda. Esse canal não tem fins lucrativos, então toda e qualquer monetização que nós tivermos no nosso canal, ele vai ser investido integralmente no canal, certo? Então é mais para a gente poder agilizar a edição, a produção, desenvolvimento de Instagram, materiais didáticos, etc, etc, etc. Para isso a gente precisa de recurso humano, precisa de ajuda. Então, se possível, considere ser membro. Pouco real, muita ajuda. Novamente, um forte abraço, boa quase final de semana para vocês e até a próxima. Valeu demais.